canal da gente. A gente curte você. Olá pessoal, eu sou o Leonardo Abraão, psicólogo, e estou aqui apresentando o programa Fale Mais Sobre Isso. É um novo programa versando sobre as questões relativas ao universo da saúde. Da saúde de uma maneira geral e, em especial, a saúde mental. E por que falarmos sobre saúde? Ora, muitas são as coisas que nos preocupam, mas a saúde é sempre uma preocupação nas nossas vidas. A nossa saúde, a saúde das pessoas que amamos. Porém, quase sempre pensamos em saúde apenas no aspecto físico, orgânico, né? Se o coração está legal, se os rins estão funcionando também de forma adequada, mas deixamos meio de lado as questões ligadas à saúde mental. Pensamentos, sentimentos, emoções, afetos, as relações familiares, as relações nas empresas, etc. É importante também mantermos o foco sobre isso. E para nos ajudar a pensar sobre isso e falar mais sobre isso, temos aqui hoje um convidado muito especial, o Pablo Martins. Ele também é psicólogo e psicólogo da clínica da Universidade Federal de Uberlândia. Nós vamos discutir com ele como que a saúde mental, quando não é devidamente observada, né, devidamente cuidada, quais são os prejuízos. Estou aqui com o Pablo. Pablo, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui nesse programa. Um programa, queria parabenizá-lo, parabenizar o canal da gente. Um programa que fala de saúde mental, como esse, tem que ser valorizado em todos os aspectos, porque tem muitos programas falando de saúde no Brasil, em várias emissoras. Mas falando de saúde mental, talvez seja um dos poucos, se não o único do Brasil. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado. Legal, Pablo. Obrigado também por essas palavras. E já vamos direto, apesar de estarmos na atualidade, eu vou retomar o pensamento de um poeta romano do século I d.C., que em uma das suas peças ele escreveu assim: mens sana in corpore sano. O que é isso? Ele dizia, esse poeta, que tudo que uma pessoa deveria pedir em oração aos deuses romanos é que a pessoa tivesse uma mente sã, uma mente sadia e um corpo também sadio. Mas, fazendo uma releitura dessa frase, né, do poeta Juvenal, vamos pensar no seguinte: a sociedade que nós vivemos hoje não é uma sociedade que poderíamos colocar como completamente sadia. Eu tenho aqui alguns dados, eu vou apenas comentá-los para que você possa nos ajudar a pensar. Veja, nos últimos 45 anos, houve um aumento de 60% no número de tentativas de suicídio no mundo. 20 milhões de tentativas ocorrem por ano. 1 milhão dessas tentativas chegam a cabo. No Brasil, são 9 mil suicídios anuais, num universo aí de quase 200 mil tentativas de suicídios. Além disso, podemos pensar no caso das drogas, a drogadição. 20% da produção de cocaína mundial é consumida no Brasil. O Brasil é o segundo maior mercado consumidor de cocaína, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E as pessoas que experimentaram as drogas, normalmente começam a experimentar antes mesmo dos 18 anos. Então, nós já temos dois dados aí que mostram como a nossa sociedade não está completamente saudável. Crescimento vertiginoso das tentativas de suicídio e um uso também, assim, gigantesco, né, de drogas. Vamos falar de outro dado. 20% das mães do mundo engravidaram antes dos 18 anos, quando ainda estão vivendo a adolescência. No Brasil, esse número é de 60% das mães engravidaram antes dos 18 anos. E no mundo, são tentadas 3 milhões de abortos. Na verdade, ocorrem 3 milhões de abortos por ano no mundo. E, por fim, dados também sobre o alcoolismo. 20 milhões de mortes por ano relativas ao consumo de álcool. E no Brasil, 27% das crianças de 14 anos fazem uso regular de álcool. 9% delas relatam já ter problema com o alcoolismo. São dados que mostram que o mundo está doente. E aí eu te pergunto, lembrando o Juvenal, poeta que falou da mens sana in corpore sano, seria possível uma mente sã, saudável, em uma sociedade insana?
Não, não seria. Infelizmente, quando a gente está falando de saúde mental ou de doença mental, a gente está falando da sociedade. A gente está falando de como o mundo tem organizado as suas práticas, as suas ideias, as suas intervenções, e as pessoas têm sofrido bastante. Você falou do número de suicídios, que aumentou bastante, isso acompanhou provavelmente o número também de aumento de depressão no mundo todo, né? Até porque de 70% a 80% dos casos de suicídio tem a ver com depressão, né? Os outros crimes passionais ou mesmo outros transtornos mais graves. Então, até 2020, a depressão vai ser a doença que mais vai afastar pessoas no trabalho no mundo inteiro. Ela já é a segunda. Então, quando você vê em 40 anos um aumento de 60% de suicídio, de depressão, né? E pensando que a espécie não se modificou de lá para cá, do ponto de vista biológico, né? Se nós fizermos um levantamento de que a depressão tem uma causa biológica, ela tem algumas causas biológicas, mas o corpo humano daqui, de hoje, de 1000 anos atrás, é basicamente o mesmo na genética. Ou seja, em sendo o corpo humano, né, a espécie humana a mesma, nesses últimos, não vou nem colocar milhares de anos, mas nos últimos 60 anos, mas o número de suicídios e de depressão tem aumentado, a questão não está exatamente no corpo, né? A questão está na sociabilidade. Sem dúvida. O que acontece é que as práticas mais recentes, alguns sociólogos, alguns filósofos, psicólogos, educadores têm se atentado bastante para isso. As pessoas têm, de alguma forma, estão com um estilo de vida que adoece, né? Essa ideia de que o indivíduo adoece sozinho, tanto do ponto de vista mental como do ponto de vista de corpo, porque, na verdade, não dá para separar isso, saúde mental e saúde do corpo, né? Tá tudo no corpo, né? Então, uma pessoa deprimida, ela tem repercussões muito graves no corpo inteiro, né? Prejuízos orgânicos também no corpo todo. E só te interrompendo um pouquinho, tá tudo no corpo, saúde mental, saúde do corpo, tudo no corpo, e o mais legal, fazendo o link com a questão da sociedade, tá tudo em sociedade. Então, não dá para separar mente, corpo e relações sociais. Exatamente. Uma coisa que é importante, Leonardo, dizer é que qualquer organismo, né, a gente precisa pensar nem só no organismo humano, um mamífero qualquer, qualquer organismo, ele tem algumas necessidades que são básicas daquela espécie. Então, veja bem, se você pensar que nós, como organismo biológico, temos também algumas necessidades que são naturais, a grande pergunta é, será que o modo de vida que nós estamos levando atende a essas necessidades que são básicas? Que não são necessidades que dependem da cultura, simplesmente, ou da aprendizagem. Um exemplo, o convívio com familiares, com amigos mais próximos. Se você observar os mamíferos de maneira geral, você tem uma necessidade de contato, de proximidade, e que hoje, na vida moderna, ela é cada vez mais diluída. Então, chegamos num ponto interessante, a vida moderna. No próximo bloco, nós vamos explorar melhor como que a vida moderna tem trazido problemas que estão repercutindo em casos de suicídio, drogadição e etc. Sem dúvida. Voltamos daqui um momento.